Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 4. Nós leremos os versos 12 e 13. O nosso propósito nesta manhã é ver como a palavra viva e eficaz de Deus nos corta. Diz assim o texto, ouça a leitura com fé. Hebreus 4, de 12 a 13. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos, e é a Ele que prestaremos contas. Amém. O verdadeiro descanso não se encontra em uma praia paradisíaca. O verdadeiro descanso está na presença de Deus. O verdadeiro descanso é o repouso que brota quando cessamos de resistir à vontade de Deus e aprendemos a confiar plenamente nas promessas de Deus. Esse é o descanso. Nós descansamos quando resistimos todos os impulsos do coração que não guardam relação com a vontade expressa de Deus nas Escrituras, e aí passamos a confiar plenamente nas promessas de Deus reveladas nas Escrituras, e aí, ufa, descansamos. Mas como é difícil confiar. Como é árduo perseverar na fé. Você não acha? Se ao menos houvesse um meio de subjugar essa incredulidade, essa resistência ao que Deus revela para nós, se ao menos houvesse algo, algum instrumento que pudesse aplacar esses desejos que nos desassossegam. E se eu te dissesse que existe isso, que há esse instrumento? E esse caminho está diante de nós, aqui em Hebreus 4, de 12 a 13. Semana passada, a gente aprendeu que o autor de Hebreus está exortando os seus leitores a não repetirem o fracasso da geração do deserto. A geração, conforme estudamos em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, essa geração que não entrou no descanso de Deus por causa da incredulidade. Hebreus 3, verso 19. Essa geração, diz a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 4, versículo 2, essa geração ouviu as boas novas, mas não creu. Hebreus 4, 2. Essa geração resistiu à palavra de Deus, Hebreus 4, 2. E por isso essa geração ficou fora da promessa. Hebreus 3, verso 18. Portanto, o texto nos chama a nos esforçar para entrarmos no descanso. Veja aí, Hebreus 4, 11. Esta é a mensagem. Esse argumento do autor de Hebreus começou lá no capítulo 3
E ele termina esse argumento, por assim dizer, no verso 11 do capítulo 4, dizendo: esforcem-se para entrar no descanso. Isto é, sejam diligentes, esforcem-se em ouvir e crer na palavra de Deus. É sobre esse esforço que Hebreus 4:11 está falando. E Hebreus 4:11 faz eco com Romanos 10:17. Esforcem-se, ouçam a palavra de Deus, creiam nela e vocês entrarão no descanso. O verso 12, o nosso texto. O verso 12 explica o motivo pelo qual nós devemos nos esforçar em crer. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus é energia, é eficaz. A palavra de Deus penetra o ser humano por completo. A palavra de Deus alcança mente, coração, consciência, corpo. A palavra de Deus entra no mais íntimo do nosso ser, discernindo pensamentos e intenções. Exatamente os pensamentos e as intenções que nos roubam de crer na promessa de Deus e, portanto, nos tira do descanso. E essa palavra, ela desmascara nossas ilusões. Essa palavra revela quem realmente somos diante de Deus. Está isso no verso 13, Hebreus 4:13. Diferentemente das filosofias que separam o corpo da alma ou das teologias que tentam tripartir o ser humano, dividi-lo em 3 ou em 2, a Bíblia vê o homem como um todo indivisível. Nós vimos isso semana passada. É um todo indivisível. Sim, ele é feito do pó da terra. Fomos feitos do pó da terra, temos, portanto, essa parte material, nosso corpo, que recebeu o sopro de vida. Gênesis 2:7, Jó 33:4, Eclesiastes 2:7. Portanto, na mentalidade do hebreu, o ser humano é esse ser uno, indivisível. A matéria criada por Deus e que recebe o fôlego de vida de Deus é esse ser por inteiro, indissolúvel. Mas a palavra de Deus é capaz de penetrar e dividir esse indivisível. E ela não apenas penetra para dividir, ela opera transformação. Ela produz fé. A palavra de Deus rega a fé. E por isso nós podemos descansar. Quando recebemos com fé a palavra de Deus, Hebreus 4:2, nós descansamos, nós entramos no descanso. Pois bem, isso foi semana passada e antes disso. Hoje a gente precisa aprender como essa palavra que é viva, que é eficaz, como que essa palavra de Deus nos corta, produzindo em nós fé e permitindo-nos entrar no descanso. Antes, porém, vamos ser um pouco mais específicos. Por que isso é importante para nós, gente? O que realmente está em jogo em Hebreus? Coloque isso na sua cabeça. Hebreus é sobre ajudar você a entrar no descanso de Deus. Por isso que lá no capítulo 12 o autor vai dizer: corramos com perseverança.
Vamos entrar nesse descanso. Portanto, o pastor que escreveu a carta aos Hebreus, porque eu tenho convicção, quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo esse texto, mais eu chego à conclusão de que o homem que escreveu esta carta, ele não era apenas um teólogo, um pensador, um profundo conhecedor do Antigo Testamento, mas ele era também um pastor. Um homem que queria ver essas ovelhas entrar no descanso. E para esse autor, em harmonia com todo o restante da Escritura, o caminho para esse descanso é a fé. A fé que nasce do ouvir a palavra de Deus. Não é uma fé qualquer. Não é um sentimento subjetivo. É a crença mesmo. A crença mesmo que nasce do ouvir a palavra de Deus, a boa notícia de que Deus perdoa pecadores e os leva para o descanso. Essa é a promessa, esse é o caminho do descanso. A fé, crer e confiar nas promessas de Deus. E o grande perigo, segundo essa carta, não são apenas os pensamentos ruins. Nós temos pensamentos ruins. E se você for honesta, se você for honesto, isso é horrível, isso é humilhante. Quantos pensamentos ruins passaram na sua mente enquanto você cantava nesta manhã? Eu não vou pedir para você levantar a mão. Quantos pensamentos ruins nos perturbam, nos inundam, roubando o nosso descanso. Mas, segundo essa carta, não são apenas os pensamentos ruins que são devastadores. Principalmente pensamentos incrédulos, pensamentos que são fruto de não se estar crendo nas promessas de Deus. Isso é terrível para esse autor. Hebreus 3,19, olha o que declara esse autor. Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa de sua incredulidade. Há dois tipos de pensamentos que destroem você e a mim: os pensamentos ruins e os pensamentos incrédulos. E todos eles, os ruins inclusive, são fruto da mesma incredulidade. E eu vou tentar te mostrar como e por quê. Portanto, o que a gente precisa, segundo o autor de Hebreus, a gente precisa de uma imunidade, de uma vacina de dose não é única, não é diária, de uma vacina constante. Na verdade, é como se Hebreus estivesse dizendo, a gente precisa de um catéter espiritual no coração que destila momento a momento a vacina que deixa vocês imunes à incredulidade, aos pensamentos ruins que roubam vocês do descanso. A gente precisa disso, de proteção contra a incredulidade, dia após dia, momento a momento, instante a instante. Porque veja, como é fácil para você estar aqui prestando atenção nisso e de repente uma criança brinca aí na sua frente, seu pensamento, chum! E o diabo dá risada. Consegui roubar esse pensamento. E se você tem dúvida disso, é porque você nunca leu a parábola do semeador. Grande batalha do diabo, a grande arma dele é tão logo a semente da palavra caia no seu coração duro, ele vem e arranca para você sair daqui sem sequer pensar no que o pastor pregou. Ah, o diabo tem muitos de vocês na coleira e eu quero que vocês acordem nessa manhã.
O diabo tem muitos de vocês na coleira. E vocês não se dão conta disso, acham que são livres. Mas a ilusão, a guia que segura essa coleira é extensa. Você tem a sensação de liberdade. Mas ela tem seu limite. E nesta manhã o Senhor quer libertar você dessa guia, dessa incredulidade. A incredulidade que impede você de entrar no descanso eterno. E até lá, impede você de descansar em Deus. É isso que está em jogo no chamado ao esforço em Hebreus 4:11. E é por isso que a palavra de Deus no versículo 12, Hebreus 4:12, é tão essencial. A palavra de Deus penetra até o fundo de todas as nossas defesas. A palavra de Deus penetra até o fundo de todo o nosso auto-engano. E como a gente sabe se sabotar. Ah, eu conheço meu coração. E eu conheço gente o bastante, porque há 27 anos eu aconselho pessoas. Eu consigo ver a sabotagem em mim e em você. Me dê 15 minutos de conversa com você e eu vou conseguir te ajudar a ver. Percebe isso que você acabou de me dizer? Olha o auto-engano. Percebe isso aqui? Olha a sua incredulidade aqui. E eu não faço isso como quem tem o dedo em riste para dizer, seu pecador desgraçado. Sim, você é, mas eu também sou. E eu também sou sabotado por mim mesmo, pelo engano do pecado, pelo auto-engano, pela incredulidade. E a gente, portanto, precisa de uma ferramenta poderosíssima que seja capaz de penetrar aí e dizer, aham. A palavra de Deus expõe dentro do nosso coração se aquilo que está na base dos nossos argumentos ou dos nossos raciocínios, a palavra de Deus diz, é credulidade ou é incredulidade, é fé ou é falta de fé nas promessas de Deus. A palavra de Deus faz isso. Ela não apenas infunde, ela não apenas coloca fé, ela não apenas nutre a fé. A palavra de Deus é lâmpada e luz que revela se nisso que você crê, para dizer o que você diz para as pessoas, e se isso é fé ou não em Deus, se isso é justiça própria que está fazendo você dizer o que você não devia dizer. Aham. Quantas vezes nossas palavras são desabafos de justiça própria e não fruto da fé? Não é verdade? Você está entendendo o que eu estou dizendo? A palavra de Deus, ela produz fé, a palavra de Deus rega a fé, a palavra de Deus protege a fé, a palavra de Deus ilumina para você ver se isso no que você se agarra, nessa sua justificativa, esse seu argumento, esse seu raciocínio, se isso é fé ou incredulidade, se isso é justiça de Deus ou justiça própria. A gente precisa dessa palavra que penetra. Ela penetra no fundo de todas as nossas defesas, do nosso auto-engano. Ela expõe a fé, ela expõe a incredulidade, ela avalia nossos pensamentos, nossas intenções. É isso que está dito aí em Hebreus 4:12. Ela avalia nossas intenções, ela nos ajuda a discernir. Em outras palavras, a palavra de Deus, ela nos ajuda a responder a seguinte questão, mais importante do que a questão do Enem que se aproxima. Ô jovem, talvez você pense que a coisa mais importante na sua vida seja a prova do Enem daqui a 2 semanas. E não é. Minha oração é que você tire nota máxima
Mas o mais importante não é a nota do Enem, não é saber responder às perguntas do Enem. É saber responder a seguinte pergunta: eu estou confiando nas promessas de Deus ou não? Porque disso depende o meu descanso eterno. Não é só seu diploma é fácil. Ah, pastor, você não tem noção, não é fácil não. O problema é seu, cada um com seus problemas. Mas eu estou aqui para te dizer que o mais importante não é nota de Enem, SISU, seja lá o que for. O mais importante para você é discernir se esses pensamentos que estão aí no fundo do seu coração se vêm de Deus ou não. É nisso que a gente precisa de ajuda. É isso que devemos ansiar profundamente na vida. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo prático. Preste atenção. Como é que a palavra de Deus entra em ação. Digamos que você precise tomar uma decisão difícil. Digamos que você precise romper com um pecado que está te escravizando. Seu coração está angustiado. Sua mente está dividida. Faço ou não faço? Como eu devo agir? O que eu devo dizer? Que decisão eu devo tomar? Como eu posso conseguir romper com esse pecado? O que você faz em momentos assim? Muita gente coloca logo o fone no ouvido, liga a playlist no máximo e deixa ir embora. Essa preocupação que é questão de vida ou morte eterna, tá bom? Cola os olhos na tela. Corre o rios do Instagram para aplacar essa pergunta que é de vida ou morte. Como eu devo proceder? Como eu vou conseguir romper? Devo ou não devo fazer? Qual é a decisão que eu tenho que tomar? Você desliga o fone, você desliga a tela preta e deixa ela preta, abre uma Bíblia de papel e começa a ler a palavra de Deus, buscando responder: eu estou confiando em Deus? Ou será que sutilmente eu estou começando a confiar em meias verdades? Eu estou confiando em Deus ou será que eu estou com compromissos cômodos com essa situação? Então eu não vou tomar decisão nenhuma, eu vou prosseguir. Está cômodo assim. Eu estou confiando em Deus ou eu estou agindo pela conveniência? E você sabe que você é falível. Você pode até pensar, e aí é que é perigoso, você pode até pensar que está agindo por fé, quando na verdade você está escorregando para a incredulidade. Em nome da prudência, é possível você escorregar para a incredulidade. Ô, meu povo, o diabo não vale nada. E o nosso coração, menos ainda. Desesperadamente corrupto. O que você faz no momento de ter que tomar decisão, de ter que romper com o pecado, de ter que aprender a fazer discernimentos importantes? O que você faz? Primeiro, você mergulha na palavra de Deus com oração. E geralmente você mergulha na palavra de Deus naquela sua leitura diária. Você não precisa inventar um texto. Você não precisa inventar um texto. Eu vou abrir a Bíblia e ela vai me dizer. Não, se você é um leitor assíduo, a leitura que está programada para hoje, para agora, vai nela. Ou, não, eu não estou seguindo leitura nenhuma, pastor. O que eu faço? Vou te dar uma dica, tá bom? Hoje é dia 26. Abre no Salmo 26. Ou não, abre, joga 30.
Abre no 56, ou já mais 30, abre no 86 e abra a Bíblia, leia, ore, medite. E busque a ajuda de alguém maduro na fé. Você precisa disso. Talvez 2 ou 3 pessoas de confiança. 1, 2 ou 3 pessoas piedosas. Não confie em quem anda sozinho. Eu vou repetir. Não confie em quem anda sozinho. Talvez seja para você essa palavra. Não confie em si mesmo. Não ande só. Abra a Bíblia. Deixa a luz de Deus entrar. E chame 1 ou 2 ou 3 e diga: eis aqui meu coração, diante da mesa, com a luz da palavra de Deus, e essa é a decisão que eu tenho que tomar, esse é o pecado com o qual eu tenho que romper, me ajude, como eu faço? É assim, gente. Mas não, a gente fica desgraçadamente conversando sobre Atlético, Vila, Goiás, tempo todo só nisso, só com isso, falando das picuinhas, falando das discórdias, do não concordo, do não concordo. Você pode discordar do que você quiser, cada cabeça é uma sentença, mas não viva a sua vida só falando disso, meu Deus do céu. A Bíblia mostra de capa a capa, desde o início, não é bom que o homem esteja só. E você acha que ele está falando só de casamento? Ele está falando o seguinte: não é bom o ser humano viver sozinho e ponto. Porque ele vai mergulhar no auto-engano, na justiça própria, na autopiedade. Então você abre a Bíblia, você deixa a Bíblia iluminar seu coração, e para ter certeza de que você está enxergando a coisa certa, você chama 1 ou 2 ou 3, de preferência, talvez 1 ou 2 juntos com você. E você fala: essa é a decisão. A Bíblia diz isso. Será que eu estou tomando a decisão certa? Porque veja, você lê a Bíblia, você ora, você procura essas pessoas, e aí você age com fé. É assim, crente, é assim, jovem, é assim, adolescente. Por isso que eu nunca gostei de conselheiro de adolescente sendo apenas pessoas solteiras ou praticamente da idade deles. Nunca gostei disso. Pastor de jovem cuidar de jovem. Pastor jovem cuidando de jovem. Nunca gostei disso. E vou te explicar por quê. Porque o que jovens e adolescentes precisam não são de pessoas que praticamente saíram da idade deles e que não viveram o bastante para dar os conselhos para eles. O que de fato a gente precisa é de gente provada e experimentada pela palavra de Deus ao longo da vida. Graças a Deus pelos jovens que cuidam de jovens e adolescentes, por mais deles, mas que não sejam os únicos, e que Deus, nesta manhã, esteja levantando você para dizer: eu quero, com a minha maturidade, ajudar pastor Roberto, pastor Leandro, a cuidar dos adolescentes, das crianças, dos jovens dessa igreja. Mulheres mais velhas aconselhando as mais novas, não sou eu quem diz, é Tito capítulo 2. Ah não, mas já estou cansado, já fiz isso tudo. Você está vendo a incredulidade aí no seu coração? Você está vendo o perigo? Você vai ter tempo de sobra para descansar. Uma vez viraram para o Spurgeon e falou assim: escuta, você tem que parar um pouco, você trabalha por 2. Ele falou assim: mas eu sou mesmo, eu trabalho por 2, eu e o Espírito de Deus em mim. É assim. Mas depois que inventaram sofá confortável, TV de tela plana,
canal ad infinito, canal pirata, acabou. Zangou tudo. A gente não olha mais para os outros. Você ora, você lê a Bíblia, você procura pessoas e se abre, e se aconselha. É isso, crente. É isso, jovem, adolescente. É isso. É disso que você precisa. Não é de ouvir apenas a voz daquele adolescente da sua idade, que geralmente está vivendo a sua mesma angústia e também não sabe o caminho de saída igualzinho você. Imagina dois cegos abraçados, tentando achar o caminho. É isto, dois adolescentes que tentam se ajudar sem Bíblia, oração e gente madura. Olha o que está realmente em jogo. Abre em Hebreus 3,12. Irmãos, diz o texto, irmãos, porque o argumento, eu quero que você enxergue o seguinte, o argumento da incredulidade, que termina lá em Hebreus 4,12. E o que diz? Eu quero que você enxergue isso. E se você estiver aí no celular, rolando seu dedão, você não está vendo nada. Que o diabo queime seu celular e você compra uma Bíblia de papel para você enxergar assim, com o dedo aqui, assim, ó. Pelo amor de Deus, gente, eu estou falando sério. Tudo bem usar a Bíblia no celular uma vez ou outra, mas como é que você vai enxergar? Olha só, você tem ela aberta aqui, você consegue ver melhor, agora você fica... Que trem esquisito. Hebreus 3:12 e 13 vai dizer algo sobre nós que só vai ser explicado em Hebreus 4:12. Presta atenção. Portanto, irmãos, Hebreus 3:12, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo. Cuidem, está falando para você, irmão. É você mesmo, crente. Cuide para que nenhum de vocês crentes tenham corações perversos e incrédulos que vai desviar vocês do descanso. O Deus vivo, que de acordo com Hebreus 4:13, a tudo vê. Agora continue. Advirtam uns aos outros. Por isso que eu disse que quando você tem uma decisão para tomar, quando você tem um pecado que está difícil de romper com ele, quando você tem algo que você precisa decidir, você precisa de orar, ler a Bíblia e chamar alguém para te ajudar. Advirtam uns aos outros, todos os dias. Enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Essas duas palavras são absolutamente espantosas. Engano e dureza. Você tem que evitar que isso aconteça. Agora leia Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, mais cortante, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. Ela entra nessa dureza do coração, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos, até o engano do nosso coração. Por isso que não dá para ler a Bíblia sem vê-la conectando verso com verso, como um belo crochê nas mãos de Deus, um belo tricô. Mas não, a gente aprendeu a vida inteira a ler Hebreus 4:12 fora do texto. E a razão de ser da palavra de Deus ser tão viva, tão eficaz, tão poderosa, é que ela entra nesse coração duro e leva luz para esse coração enganado pelo pecado. É isso que Hebreus 4:12 está dizendo. Por isso que Hebreus vai dizer, esforcem-se
para ter essa palavra no coração, para crerem nela. Então, observe 3 coisas aqui em Hebreus 3, 12 a 13. 3 coisas. Primeiro, no versículo 12, o perigo diário e constante é que um coração mau e incrédulo leve você para longe de Deus. Qual é o problema de Hebreus 3, 12? A incredulidade. O problema é não confiar nas promessas de Deus. E aí no verso 13, observe que algo semelhante a pequenos grupos é essencial. Advirtam uns aos outros todos os dias. E aqui eu quero deixar os homens, os maridos, desconfortáveis. Mas não é para você, mulher, cutucar ele e falar, tá vendo? Você escutou o que o pastor falou? Homens, preste atenção. Você não pode andar sozinho. Você precisa ter outro homem ou homens de Deus que ajudem você não a falar das mesmas fofocas, mas para abrir a Bíblia com você e falar, vamos deixar a Bíblia iluminar a gente. Eu amo ouvir isso da boca do Joaquim Ferro, abrir os oráculos de Deus. Cuidado com quem anda sozinho. Verso 13, observa que algo semelhante a pequenos grupos diz, advirtam uns aos outros todos os dias, ou seja, envolva pessoas na sua vida, todos os dias. Pessoas, envolva pequeno grupo na sua vida, envolva gente de piedade, de confiança na sua vida, porque primeiro, Hebreus está dizendo, o seu grande problema é a incredulidade. Segundo, você precisa de ajuda. Mas por quê? Aí está a terceira coisa que eu quero que você note. O modo como o coração se torna incrédulo é sendo enganado pelo pecado. É sendo endurecido pelo pecado. Então a gente precisa de ajuda para a gente não ser enganado pelo pecado e para a gente ficar com o coração endurecido. Nós temos que evitar isso. E o pecado engana a gente facinho, facinho. Então, como é que a gente pode ser liberto do poder enganoso do pecado? Como é que o seu pequeno grupo pode ajudar você? Como é que a gente pode ajudar uns aos outros? É exatamente isso que o texto de hoje, Hebreus 4:12, se propõe a responder. Ele vai dizer, a palavra de Deus é viva e eficaz, penetra até o fundo, atravessa a dureza do seu coração, a dureza sobre a qual falou Hebreus 3:13. E essa palavra arranca as suas máscaras, as máscaras horrendas do pecado, o engano sobre o qual Hebreus 3:13 falou. Agora pensa comigo. Para ninguém mais, membro dessa igreja, ou que nos visita, sair dizendo bobagem. Por que a gente dá tanto valor à pregação nesta igreja? Porque a palavra de Deus é viva. E tem gente desgraçada, e eu estou dizendo isso não no sentido do palavrão, mas no sentido de não provar da graça, porque para dizer isso não provou da graça. Gente sem a graça, que tem a coragem de dizer que a letra mata, para dizer eu não preciso tanto de Bíblia, eu não preciso tanto de sermão. Quando a própria Bíblia está dizendo que a Bíblia é viva. Foi Jesus quem disse em João 6,63, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Quando o pregador lê o texto, identifica a ideia central do texto, explica o texto, aplica o texto, ele está comunicando sim palavra viva de Deus para você.
Então, a palavra de Deus é viva porque ela carrega em si mesma a própria vida de Deus. Sabe a transfusão de sangue, quando alguém precisa da transfusão de sangue para sobreviver? A Bíblia é essa transfusão de sangue. É o sangue de Deus correndo no seu pela palavra de Deus que penetra você. Ela é viva, ela carrega em si mesma a própria vida de Deus. Você tem dúvida disso? É só você ter em mente Jesus diante do túmulo de Lázaro, dizendo: Lázaro, vem para fora. E a palavra de Cristo trouxe Lázaro à vida. Imagine Deus Pai, Filho e Espírito, antes de tudo existir. E disse Deus: haja luz. E houve vida. A palavra de Deus é viva. E a palavra de Deus é poderosa, ela é eficaz. O grego aqui é energes, de onde vem a palavra energia. A palavra de Deus realiza o propósito para o qual ela foi enviada. Ela é eficaz. Ela foi enviada para salvar. Então pregue com essa confiança. Ela vai salvar os eleitos de Deus. A palavra de Deus é viva para santificar. E ela vai fazer isso se você crer nela e buscar no Espírito a força para resistir o pecado. Ela é viva porque ela carrega em si mesma a vida de Deus. Ela é eficaz ou poderosa porque ela realiza o propósito para o qual ela foi enviada. Isaías 55, de 10 a 11. A palavra de Deus gera vida, comunica poder espiritual, age regenerando, santificando, trazendo à existência o que estava morto, transformando o que estava deformado. E a única razão pela qual pessoa peca, alguém peca, a única razão pela qual qualquer um de nós peca em algum nível é porque a gente está sendo enganado pelo pecado. Você lembra da primeira ação de pecar na história? Eva foi enredada, foi enganada por Satanás. E ela gostou do engano que ouviu. E ela se apropria do engano. O engano está na raiz. Mãos dadas com a incredulidade. Eu não creio na promessa de Deus, portanto, crerei no engano. Pode analisar todo e qualquer pecado seu, dê nome. E fala assim, deixa eu ver o que está na raiz dessa minha atitude, iracunda, sei lá, fofoqueira. Qual é o seu grande pecado? O que me faz ser assim? E tenta ir na raiz. Você vai ver duas coisas lá, de mãos dadas. Dois fantasmas horríveis. Incredulidade, não creio no que Deus está dizendo sobre esse assunto. E, portanto, eu creio no engano. Tiago 1, olha o que Tiago 1, verso 14 diz, eu vou ler na Ara. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. A cobiça já é o engano no seu coração. A cobiça já é o pecado enganando você. Eu vou te mostrar como daqui a pouquinho. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, depois de haver racionalizado, literalmente, essa palavra conceber, literalmente significa aprisionado como um refém.
depois de você ter sido aprisionado como refém pela força desse engano, você dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez feito, consumado, vai gerar morte em você e em todos quantos estão envolvidos. Mas de que maneira o pecado é concebido? Ou como é que a cobiça aprisiona alguém? Como é que a cobiça torna alguém refém pela força? Eu vou te mostrar agora alguns exemplos práticos. Presta atenção. A cobiça e o pecado dizem coisas mais ou menos assim: sua única esperança de felicidade futura é fazer o aborto. Você não terá chance no futuro se não colar na prova, se não trapacear. Ninguém vai notar nem gostar de você se você não se vestir de forma provocante. Você vai perder a única pessoa que você ama se não comprometer seus padrões sexuais. Você vai perder a única pessoa que você ama se você não ceder à fornicação, ao sexo antes do casamento, à perversão sexual. Você vai perder a única pessoa que já te amou se você não der a ele ou a ela essa prova de amor. Você jamais será feliz se não assumir sua verdadeira identidade. Se não sair do armário e fazer a transição de gênero, você jamais vai ser feliz. Você vai perder seu emprego se você continuar falando sobre as práticas desonestas no trabalho. Sua vida vai ser desperdiçada nesse relacionamento se você não se divorciar. Você já está infeliz. Ouça essa. Você é bobo demais. Você um tolo. Você vai continuar parecendo um tolo, um bobo, um fraco, se você não pagar na mesma moeda. Você precisa de mais dinheiro para ser feliz, mais do que você já tem, para garantir o futuro. Olha o que está acontecendo no Brasil. Você precisa. Então trabalhe sem descanso. Pense apenas em você mesmo, mas para não ser tão egoísta assim, pense só na sua família. Você merece esse prazer, Deus quer que você seja feliz. Ninguém vai te entender se você confessar seu pecado. É melhor você guardar só para você. Não fala desse pecado para ninguém, fala só com Deus. Você já fez demais para Deus, agora é hora de cuidar de si mesmo. Descansa um pouco, você já trabalhou demais. Viva viajando. Você não precisa perdoar ninguém. Quem perdoa é Deus. E porque, afinal de contas, quem te feriu não merece seu perdão. E assim por diante, gente. Cada uma dessas afirmações é uma mentira. É o que Hebreus 3,13 chama de o engano do pecado. E essas mentiras às vezes se alojam profundamente no coração, transformando-se em pensamentos e intenções que parecem inabalavelmente verdadeiras, até porque você sente que é verdade. E por causa da natureza do engano que os envolve, como um caixão escuro, selado. E nesse estado, a incredulidade ela vai te escravizar. Já não cremos nas promessas de Deus. A gente começou a confiar nas promessas enganosas do pecado e a gente está em perigo mortal
de nos tornarmos tão duros que o arrependimento se torne impossível. Hebreus 6:6. E o céu seja trocado por prazeres passageiros do pecado, como uma herança vendida por um prato de lentilhas. Hebreus 12:16. Como então escaparemos do engano do pecado? Qual é a nossa única esperança? Nossa única esperança é que exista algo suficientemente afiado, poderoso, para penetrar todo o engano e lançar luz sobre os seus pensamentos e intenções, levar vida onde há morte e luz onde há trevas. E é exatamente isso que Hebreus 4:12 diz. A palavra de Deus é a nossa única esperança. Ela é viva, ela é poderosa, ela é cortante. Você entendeu agora por que a grande crítica à interpretação de textos é uma ferramenta diabólica? Ah, isso é o que você acha que a Bíblia está dizendo. Porque quando você tira da Bíblia toda a certeza absoluta e relativiza tudo de acordo com a cultura, com a época, você perdeu o único referencial de verdade imutável, capaz de dizer para você como viver, o que de fato é vida e como caminhar. Aí a palavra de Deus, ela penetra no seu coração viva, eficaz, porque ela é muito afiada, e ela corta lá no fundo, e ela vai dizer assim, não, o aborto não vai criar um futuro maravilhoso para você. Colar na prova também não. Roupas provocantes vão escravizar você. O abandono da pureza sexual, o silêncio diante da desonestidade no trabalho, seu divórcio, a vingança, o dinheiro acumulado a custas da sua alma, o prazer momentâneo do pecado, o esconderijo da culpa, esse seu descanso egoísta para não servir os outros, servindo a Deus, o orgulho ferido que se recusa a perdoar. Olha, nada disso vai te trazer paz, nada disso vai te dar descanso. Somente Cristo traz paz e descanso. Deixa eu te contar uma ilustração para você entender o que eu estou fazendo. Olha o que a Bíblia faz, presta atenção. Você está dormindo, você está tendo um belo sonho. E no seu sonho, alguém que você ama muito começa a acariciar sua cabeça, seus cabelos. Presta atenção nisso. Essa pessoa dos sonhos, de maneira pura, de maneira agradável, de maneira carinhosa, começa a acariciar sua testa, seu rosto, seus cabelos. Que sonho! Sabe aquele tipo de sonho do qual você não quer acordar? Alisando o cabelo, alisando o rosto. Aí de repente você acorda porque você não fechou a cortina direito e o primeiro raiar do sol entrou pela janela, foi bem nos seus olhos e se acordou. Mas curioso que você continua sentindo o cabelo sendo tocado, a testa, e você leva a mão. Quando você pega uma barata voadora, grande, nojenta, fedorenta. Você está rindo? Porque é exatamente este o engano do pecado. Você está se contentando com baratas voadoras, brincando de carícias, enganado, dormindo, seduzido. A palavra de Deus abre seus olhos e você diz, não, eu não quero mais barata andando no meu rosto. As promessas da palavra de Deus são como abrir seus olhos.
E minha oração é que nesta manhã você não seja mais iludido pelo sono do pecado. Que você não seja mais vítima de baratas voadoras, ratos fedorentos caminhando nos seus pés, nas suas pernas, enquanto você dorme e sonha que algo maravilhoso está acontecendo. Hebreus 4:12 traz um tremendo encorajamento. Mas verso 11, Hebreus 4:11, esforcem-se para entrar no descanso. Mas se vocês desobedecerem, como no exemplo citado, vocês cairão. E por que vocês vão cair? Porque vocês não creem nas promessas, vocês não creem nas boas novas, vocês estão crendo nas mentiras do pecado. E aí a gente chega ao final desse texto. E a gente chega ao final desse texto com um ponto de crise. Você ouviu a palavra de Deus? Nessa manhã muita coisa foi exposta à sua consciência. E aí vem Hebreus 4:13 e diz, não tenha dúvida. Ainda que você não queira que essa palavra de Deus penetre o seu coração, ilumine a mentira, ainda que você não queira, ainda que você continue sozinho como um lobo solitário. E eu vou repetir, não confie em quem anda sozinho. Ainda que a palavra de Deus seja por você repelida, ainda que você prefira racionalizar. E é duro. Você já viu tanto que é duro conversar com quem racionaliza? Geralmente, quando eu estou diante de gente assim, eu paro olhando e canto um hino na cabeça. Antigamente eu atravessava e cortava. Aí eu cresci e aprendi que é melhor deixar falar. Quantas vezes eu já me peguei assim, manso e suave, Jesus convidando, para eu ficar manso, ouvindo essa trapaça sendo dita. Está trapaceando a si mesmo. A si mesmo. Mesmo que você não queira a Bíblia, mesmo que você não queira ninguém, mesmo que você só venha aos domingos quando der, dia de ceia, ótimo domingo para você vir, você vem, ouve. Mesmo que você saia daqui e ali fora comece a falar de trivialidades, malhar o Judas. Hebreus sabe, esse pastor sabe que tem gente assim. Ele sabe que pode ser seu caso. E ele vem então e te dá na boca do estômago e diz assim, nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos, e é a Ele que prestaremos contas. Mesmo que você não queira, o olhar de Deus está sobre você. O que você fará com o que Ele expôs? Como você vai viver agora sabendo disso? Eu não quero esse Deus xereta. Eu não quero esse Deus que fica futricando na minha vida. Deixa eu te contar uma coisa. Esse Deus está agindo assim, com tolerância, na esperança de te salvar. Ele não xereta ninguém, Ele é o autor da vida. E Ele quer te dar descanso. Sabe quando o menino cresce e depois aprende e fala, hoje eu entendo por que minha mãe era tão xereta. Sabe? Espero que você tenha chegado nesse ponto na vida, marmanjona, marmanjão. Porque tem gente que cresce e nem vê isso. O que é pior. Hoje eu entendo por que minha mãe era tão xereta. Por que meu pai era tão xereta. Eu espero que você tenha entendido isso. Porque esse Deus que hoje você chama de xereta, Ele quer que você não seja enganado pelo pecado. Ele quer que você
creia nas promessas da palavra de Deus que diz que em Cristo há perdão, em Cristo há descanso, em Cristo você pode recomeçar hoje, agora a sua vida, não importa o que você tenha feito com ela até aqui. Jesus diria a você o que disse aquela pessoa que foi curada: levante, vá, ande e não peques mais. Vai dizer para você o que ele disse para aquela mulher que foi pega em adultério, que arrebentou com a vida dela, socialmente, emocionalmente, arrebentou com a vida dela. Ele vai dizer para você e diz nesta manhã: vá e não peques mais. Ele te ama em Cristo Jesus. E você quer descansar? Então você tem que se submeter à cirurgia, ao bisturi, porque Deus está com esse bisturi da palavra de Deus. E você não pode ser do tipo de paciente que dá um Google ou um GPT antes de falar com o médico. E aí você já chega dizendo para o médico: olha, meu problema é esse, e eu acho que o senhor tem que receitar isso, isso e isso. Eu até acho que eu preciso de cirurgia, mas o Senhor não precisa cortar isso nem aquilo, o Senhor corta isto apenas. Quanta gente assim com Deus, dizendo o que prescrever, a hora de tomar, como e o que cortar, e se não deve cortar, nesta manhã, renda-se ao grande cirurgião Jesus Cristo, e Ele vai salvar você. E Ele vai tirar você do engano e da mentira. Oremos. Senhor, nós nos submetemos à Tua palavra viva, poderosa e cortante. Nós te pedimos que ela penetre em nós profundamente. Que ela quebre as nossas defesas, que ela revele o que há de incredulidade em nós, o que há de orgulho, o que há de engano, o que há de racionalização. Ó Deus, nós não queremos resistir à Tua voz. Nós não queremos tentar guiar o Teu bisturi. Corte onde deve ser cortado, ó Deus. Opera em nós. Senhor, opera em nós a cirurgia que salva, ainda que doa. Mas corta de nós o pecado, a incredulidade. Coloca em nós a fé que nos leva ao descanso. Livra-nos, Pai, das mentiras sedutoras que o pecado sussurra na nossa alma. Abra os olhos dos nossos corações para que vejamos o pecado como ele realmente é, repugnante, destrutivo, enganoso. Que a luz da Tua verdade expulse toda a escuridão do nosso coração e nos ensine a confiar somente nas Tuas promessas e não nas falsas promessas de prazer e segurança que o mundo oferece ou que o nosso coração sugere. Ó Deus de misericórdia, fortalece a nossa fé para que não sejamos endurecidos pela incredulidade. Ajuda-nos a guardar a Tua palavra com diligência, com esforço, a advertir uns aos outros em amor e a perseverar juntos até o fim. Ó Deus, que todos possam aqui nesta manhã encontrar em Cristo o nosso verdadeiro Josué, o nosso sumo sacerdote compassivo, que possamos todos achar em Cristo o descanso real e permanente que o pecado jamais poderá nos dar. Salve vidas nesta manhã, Senhor, e sacia nossa alma nas Tuas promessas. Em nome de Jesus oramos, amém.